Bom, então, boa noite de novo, Vitória. Como eu disse para você, estou gravando essa entrevista, tá? Meu nome é Ranieri Costa, sou jornalista do UOL, e eu queria que você começasse se apresentando, dizendo para mim, né, e para as pessoas, especialmente para aquelas que não te conhecem, quem é a Vitória? Primeiramente, boa noite, Ranieri. Também não sei qual horário que as pessoas vão ver isso e se ver, né? Mas eu quero dizer que a Vitória é uma menina, é uma jovem. Eu tenho os meus 17 anos, eu tenho 17 anos. Comecei a ministrar, comecei a pregar a palavra do Senhor desde os 4 aninhos de idade. Então, desde os 4 aninhos de idade, foi aonde eu realmente comecei a ministrar, foi a minha primeira ministração. E depois dessa primeira ministração, nunca mais, assim, eu parei de ministrar, sabe? Então, eu comecei a atender as agendas, a receber convites para ministrar em igrejas, em eventos, e o Senhor foi abrindo portas, e essa é a Vitória que escolheu viver o chamado, né? A Vitória que renunciou muitas coisas, né? Fez muitas renúncias para viver aquilo que Deus escolheu para mim. Não foi a Vitória que escolheu viver isso, mas foi Deus quem escolheu. Não foi a Vitória que escolheu ministrar, que escolheu pregar, mas foi Deus quem escolheu, foi Ele que me chamou e eu simplesmente dei ouvido ao chamado do Senhor Jesus. E é isso que eu estou fazendo, cumprindo o ID, né? Cumprindo o chamado do Senhor e dando ouvido à voz de Deus. Essa é a Vitória. Legal, legal. Você disse que começou a pregar com 4 anos de idade. Como foi isso, Vitória? Você lembra o que você pregou? Como que isso começou? Sim, eu lembro, com certeza. Eu acho que é uma das experiências que eu tive que eu nunca vou esquecer. Eu me lembro que a minha primeira ministração, eu preguei sobre Jonas. Eu preguei sobre Jonas, eu não sabia nem ler, né? E eu tive que pedir um auxílio aos meus pais para que eles pudessem fazer a leitura da Bíblia, né? E eu ministrava. Então, eles liam e eu pregava. E eu preguei sobre Jonas, foi a minha primeira ministração. E as pessoas sempre perguntam para mim também, Vitória, mas como é que foi, né? Você pregar assim tão nova, como é que você sabia, né? Começou a saber pregar assim. Mas eu assistia muito desenhos cristão que contavam algumas histórias bíblicas, desenhos ilustrativos. E Uhum. através desses desenhos ilustrativos que eu comecei a conhecer algumas histórias bíblicas e querer me aprofundar mais nessas histórias. E aí eu tive auxílio dos meus pais, que inclusive são pastores, e Uhum. eles me ajudavam ali. Então, com 4 aninhos de idade, o pastor da igreja com a qual nós congregávamos era dia 12 de outubro, dia das crianças. Aí ele chegou e falou para mim, Vitória, no dia das crianças, nós vamos fazer um culto em específico para as crianças, vai ser um culto muito especial, só para criança. E você não prega? Eu falei, pastor, na hora, eu prego sim, mesmo não sabendo ler. E aí foi aí que eu fui, depois daquele dia, né, por uma menina de 4 anos ter ministrado, isso ficou falado na cidade. E por Uhum. conta disso, os pastores começaram a me procurar para querer me levar para ministrar, porque era novo demais, né? Uhum. É algo inovador, uma menina de 4 anos pregar. E foi Uhum. assim. Aí, com 4 aninhos ali, eu ministrei e depois fui aceitando os convites das igrejas e nunca mais parei de pregar para a glória de Deus. Legal, legal. Você lembra quando foi a primeira vez que algum vídeo seu viralizou assim nas redes sociais? Você lembra qual era a mensagem? Então, eu lembro, na época eu estava com o meu canal do YouTube e eu fui convidada para cantar num evento. E nesse evento, quem ia cantar na época era a cantora Damares. E eu fui convidada para ter uma participação ali. E eu ainda sou, né? Claro. Mas eu gostava muito, sabe, das músicas da Damares. Eu cantava todas as músicas. Uhum. E eu queria muito estar naquele evento. Sim, porque eu fui convidada, mas também para ouvir os louvores dela. E eu lembro que eu falei para toda a minha família, eu falei assim, olha, eu quero cantar com a Damares e eu vou cantar com a Damares em nome de Jesus. E até então tudo bem, não estava nada combinado Uhum. que eu iria cantar com ela ou não, só teria uma participação no evento. Quando Uhum. nós chegamos nesse evento, o pastor me deu a oportunidade. Quando o pastor me deu essa oportunidade, a cantora Damares ela ainda não tinha chegado no evento. E aí eu estava lá em cima do altar, porque como eu tive uma participação, eu fiquei lá em cima, né, do altar, com meus pais, até que a cantora Damares pegou o microfone, e quando ela pegou o microfone, ela começou a cantar os louvores, eu estava cantando ali e tal, até que ela virou para trás, viu que eu estava cantando, ela entregou o microfone dela na minha mão e me Uhum. deu a oportunidade de cantar com ela.
E quando eu comecei a cantar com ela, eu pedi para ela, né, para me contar esse testemunho, porque para mim era um desejo muito grande de cantar com ela naquele evento. E eu tinha falado para as pessoas que eu iria louvar com ela, e muitas pessoas desacreditaram disso. E eu contei esse testemunho ali. E foi gravado. E esse vídeo foi gravado, inclusive foi um vídeo muito emocionante. Na época viralizou, foi o primeiro vídeo que deu uma viralizada, que deu, na época, deu 3 milhões de visualizações no YouTube. E viralizou, nossa, viralizou muito, muito, muito mesmo. E muitas pessoas também começaram a entrar em contato para querer saber quem era aquela menina que tinha cantado com a Damares. Que eu me lembro, acho que foi o primeiro vídeo mesmo que deu essa estourada, assim. Sim. Foi, eu tinha 9 9 anos. 9 anos, né? Eu vi esse vídeo hoje. Eu assisti esse vídeo hoje. Tem 3,3 milhões de visualizações. É um vídeo de 7 anos atrás, 7 né? anos. Legal. Então, nesse momento, você ainda não tinha uma rede social? Instagram, Facebook, como que era isso? Então, eu até tinha, mas não era dessa, vamos dizer assim, dessa proporção, sabe? Eu tinha ali a fanpage no Facebook, entendeu? Eu tinha uma página, mas eu não focava muito, sabe, nessas redes. Sim. Focada ali mesmo no YouTube. Não era aquela constância nas minhas redes, sabe? Botar um videozinho ali, de vez em quando postava. Era assim que não tinha aquela constância, entendeu? Mas aí depois, com o tempo, quando a gente começou a ser mais constantes, a gente percebeu que realmente estava dando visualizações, e pessoas queriam saber mais da Vitória, né? Ouvir mais ministrações da Vitória. Aí foi onde a gente pegou mais firme, sabe? Falou, não, vamos focar nisso aqui, porque é bom. E foi Legal. assim. Legal. Então, o seu primeiro vídeo assim de grande repercussão é um vídeo de você cantando com a Damares, que você chega até a falar alguma coisa ali também, além de cantar, né? Essa foi a primeira situação. Você disse algo aqui já para mim que me chamou a atenção, né? Que foi que você não escolheu isso, foi Deus que escolheu isso para você, né? Essa vida de compromisso com a igreja, com a Bíblia, com a mensagem, né? Que não foi você que escolheu. Aí uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: se fosse a Vitória, o que a Vitória iria escolher? Se Deus não tivesse escolhido isso para a Vitória, Deus tivesse dito assim: olha, Vitória, pode escolher fazer o que você quiser, o que você teria escolhido? Eu acho que se eu não tivesse esse chamado, eu poderia ter escolhido talvez uma profissão, né? Como qualquer outra pessoa que segue a sua vida. Normalmente, vai escolher uma profissão, ela vai se aperfeiçoar naquilo. Mas como eu comecei a pregar muito nova, eu não tive essa oportunidade, assim, de escolher e falar assim, eu quero essa profissão. Porque quando eu descobri o meu chamado, eu descobri o amor que eu tenho por isso, sabe? Então, é claro que se eu fosse querer fazer uma faculdade, eu escolher uma profissão, talvez eu me formaria, né, sei lá, talvez em psicologia, jornalismo também, que são coisas que eu acho bacana, eu gosto, e também talvez acrescentaria ali no Ministério São Maria. Mas eu percebi que eu amo fazer isso que eu faço, pregar a palavra do Senhor e viver esse chamado que o Senhor escolheu para mim. E quando eu digo que não foi uma escolha minha, é porque eu realmente escolhi viver no centro da vontade de Deus. Então eu falei para Deus, eu não quero viver o que eu quero para mim, mas eu quero viver o que o Senhor quer para mim. Porque a tua palavra diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então quando nós vivemos a vontade do Senhor, nós vamos viver a perfeição, né? Uma vida boa, agradável, uma vida perfeita. Então, eu escolhi para minha vida, viver no centro da vontade do Senhor, entendeu? E Legal. Legal. O que a Vitória faz quando a Vitória não está pregando, quando a Vitória não está na igreja? A Vitória estuda, a Vitória namora, a Vitória vai no cinema, a Vitória joga videogame. O que a Vitória faz? Ela torce para que time? Então, a Vitória é uma jovem normal. A Vitória vai no cinema, a Vitória sai com a família, a Vitória joga um videogame. A Vitória é como uma outra jovem qualquer, entendeu? E eu sempre costumo dizer que, mesmo com o meu chamado, existe tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3 nos fala sobre isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, eu costumo separar o meu tempo, eu tenho a minha rotina, entendeu? Então, eu tiro... Como que é a sua rotina? Eu Fala para tiro... mim. Quando eu acordo, né? Eu tiro um tempo para dar uma atenção para as minhas irmãs, eu
fico com elas, brinco com elas. Elas gostam muito também de fazer gravações, e aí eu faço... Elas são mais novas que você? Oi? Elas são mais novas? Sim, são mais novas. Que São mais idade novas. elas têm? Uma irmã de 8 aninhos e uma de 4 aninhos. Legal. Eu tenho uma filha de 3 e 8, assim, quase 4 anos. Olha, que Legal. legal. Uhum. E aí eu dou toda aquela atenção, entendeu? Às vezes a gente vem, assiste um filme, olha, vamos no shopping hoje fazer alguma coisa? Vamos. Então a gente vive uma vida normal, em família, sabe? Eu sempre priorizo muito a família, porque eu acho que família é a nossa base, né? Se a gente não tiver família, a gente vai sentir, como que eu posso dizer? Se a gente não tem família, a gente sente como se fosse um vazio. A família preenche, né? A família é a nossa base. Então, eu tiro muito esse tempo com a família, com a minha mãe, né? E a gente está sempre ali, juntos, sempre tirando o nosso tempo em família, né? O nosso tempo de lazer, né? Porque tem que ter também, né? Tem que ter esse tempo. Então, minha vida é uma vida normal. Acordo, faço as minhas coisas diárias, no meu dia a dia, tiro um tempinho para Vitória, tiro um tempinho para mim assistir um filme, tiro um tempinho para ficar com a família, e é isso. Tempo para... Hoje mesmo nós saímos para tomar um açaí em família, entendeu? Então a gente tem o nosso tempo ali. E é isso. A gente Qual foi tem o último filme que você viu no cinema, Vitória? Qual foi o último filme que eu vi no cinema? Olha só, legal. Ai, por sinal, meu Deus do céu, não gostei, não, viu? Respeito as opiniões de quem gostou. Você não gostou do filme? Não gostei do filme. Eu achei que era uma coisa e foi totalmente outra. Por quê? Eu não assisti, tá? Por que você não gostou do filme? Eu não vou falar muito sobre a questão do filme, porque quem assistiu vai entender, né, como um cristão. Mas eu vou falar da questão da minha expectativa. Por que eu não gostei do filme? Não é só pela questão do conteúdo que ele ofereceu, porque eu realmente também não gostei do conteúdo. Sim. Mas por que eu não gostei do filme Barbie? Porque eu achei que ia ser algo voltado para um desenho. Entendi. Entendeu? Como os desenhos da Barbie. Entendeu? Inclusive, eu amo os desenhos da Barbie. O meu desenho da Barbie preferido é Barbie o Castelo Diamantes. Eu gosto bastante e tal. E eu cheguei lá achando que a proposta do filme seria como os desenhos. E não foi, totalmente diferente dos desenhos. E foi isso que me deixou mais triste, sabe? Porque não foi o que eu esperava que fosse. Você disse que tem 17 anos, você terminou o ensino médio já, ainda está cursando? Eu tô terminando, né? E aí, como é que você faz? Na verdade, eu vou ser bem aberta aqui com essa questão dos estudos. Na época que veio a pandemia... Eu sou professor, viu, Vitória? Dou aula no ensino médio também. Ah, que legal. Na época que veio a pandemia, as escolas pararam. Né? As escolas, como que é? As escolas estavam fazendo... Aula online. Isso, aula em casa, aula online. E aí eu comecei a fazer as atividades online e tal, fazendo as atividades online, e foi aonde eu fui falando com os meus professores. Então, o que eu preferi fazer? Eu, Vitória. Eu preferi contratar os professores particulares e estudar da forma que eu puder, entendeu? Se eu estiver lá, né, no Rio de Janeiro, eu estou ali estudando com os meus professores particulares. Então, eu tenho também os documentos, as coisas de fins artísticos também, para não ficar assim, presa assim, em escola, porque como eu tenho meu ministério, eu não posso ter aula presencial, entendeu? Ali na escola, realmente. Então, eu preferi ter ali meus professores particulares, usar também os fins artísticos, usar essa estratégia para que não desse ruim, né? Não tanto somente para a escola, mas também para o meu ministério, né? Porque assim, é difícil conciliar. É difícil conciliar muito, muito difícil. Mas, como eu disse, até para todas as coisas, né? Mas já tá finalizando já, né? Entendi. Você tá no terceiro ano. Isso. Mas a Vitória não vai para a escola, ela estuda de casa, é isso? Ou tem algum momento que você vai? Não, eu preferi não ir e realmente estudar com meus professores particulares, entendeu? Entendi. Fazer... Legal. De onde vem a sua inspiração para as analogias que você faz, que eu acho que é o que mais é o que repercute mais, né? As analogias que você faz. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com um vídeo seu era o lance do iPhone, né? Que eu acho que talvez seja o vídeo mais visto
dessas analogias, né? Muita gente repostou aquilo, muita gente salvou aquilo no celular e publicou por si mesmo. Então você perdeu o controle daquele vídeo, né? Vamos dizer E assim, se por acaso você quisesse apagar, não dava mais, né? De onde vem, o que te inspira para fazer essas analogias? Como você prepara essas analogias? Você faz sozinha? Tem alguém que te ajuda a escrever esse roteiro, esse esboço? então, tem muita gente que me fala também, me pergunta sobre isso. Tem pessoas que até não dizem que não pregariam, né? Usando analogias e tal. Por que ela prega desse jeito? Por que ela usa uma analogia? Uhum, Mas eu acho que o que me inspira a fazer essas analogias é lembrar do próprio Jesus. Que uhum, Jesus pregava em parábolas. E o que é uma analogia? É uma parábola, né? Parábola é uma analogia. uhum, Então, eu gosto muito de pregar assim, dessa forma, porque tem pessoas que conseguem entender melhor. uhum, Por exemplo, tem cultos que eu vou, que eu ministro, que eu faço uma analogia, que as crianças, por exemplo, não querem ir para a escolinha, que tem a escolinha, uhum, eles não querem ir porque querem ouvir minha palavra e gostam, uhum, né? Eles entendem o meu jeito de ministrar, o meu jeito de pregar. Então, eu acho que, assim, Deus, ele tem seus meios de agir, seus meios de operar, e ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer. O uhum, jeito que a Bíblia prega não vai ser o jeito que outra pessoa vai pregar, porque eu acho que cada um tem o seu jeito de pregar, uhum, sabe? E esse é o jeito que Deus colocou no meu coração para ministrar, com as pessoas têm entendido, né? E eu gosto muito de ministrar desse jeito, porque eu consigo perceber que as pessoas entendem a mensagem que eu estou querendo passar. uhum. E em questão das analogias, como que elas são, né? Quem Como é você prepara, popular, né? Uhum, as analogias, a maioria delas, elas vêm na hora. uhum, Inclusive, a do iPhone, não foi nada ensaiado, não foi uhum, nada, tipo assim, eu cheguei no culto e falei assim, ó, vou fazer isso hoje. Não fui. Foi uhum, aleatório ali, do nada, espontâneo. E a uhum, maioria das minhas ministrações são assim. Tem uma analogia também que na época viralizou, que é da luz também, que eu pego a lanterna, coloco na cara de uma uhum, moça e falo pra ela, se eu te colocar essa luz na sua cara, vai te incomodar? E aí essa analogia também veio ali na hora. Então eu gosto muito de ser guiada pelo Espírito Santo, sabe? Eu uhum, deixo Deus me guiar. E é assim que surge, sabe? Assim, uhum, uma estratégia que Deus me deu para que as pessoas uhum, ouvir a palavra do Senhor, não só quem está dentro da igreja, mas as pessoas que estão fora da igreja, as pessoas que não frequentam a igreja, elas conseguem entender a mensagem que eu estou querendo passar e conseguem saber que eu estou querendo falar ali de Jesus ou pregar o evangelho através uhum. dessa estratégia que o Senhor me deu. E tem dado muito certo, tem dado muito Sim, certo. sim. Muitas pessoas, muitas almas, muitas vidas têm aceitado Jesus através dessas palavras. E eu agradeço muito a Deus por isso. Uhum. Então você não prepara nada antes. Não Tá. preparo. Claro que eu, referente à Bíblia, referente ao que eu vou Sim. ministrar, o que eu vou pregar, eu faço meu estudo, faço meu Uhum, devocional. Ah, hoje eu quero falar sobre esse tema. Então, eu uhum, preparo aquele tema, entendeu? Tenho o meu momento devocional, porque, é claro, né, a gente tem que estudar. Então, eu uhum, tenho momentos ali de estudo. Porém, essas questões de analogia vem na uhum. hora, na hora. Legal, legal. Quem que faz a sua assessoria, Vitória? E outra coisa, a gente vive, assim, especialmente nos últimos meses, uma grande repercussão de uma outra pessoa muito famosa, nada a ver com o que você faz, né? Que é a Larissa Manoela, em que a relação familiar ficou conturbada por conta de ter sido misturado relação familiar, relação profissional, dinheiro, né? Quem que cuida e aí entenda que eu vou dizer com muita aspas, né? Que eu sei que o que você faz não é uma carreira, mas assim, quem cuida da carreira da Vitória, como que é essa relação de você com essas pessoas, no caso, se forem os seus pais, né? Então, nós temos toda uma equipe, né? Não é só meu pai, não é só minha mãe, mas é uma equipe. Essa equipe de assessoria, elas são formadas por 5 pessoas, 5 pessoas. Essas Uhum, 5 pessoas, elas ali a gente tem tudo certinho, sabe? A gente conversa tudo certinho, uhum, cada um cuida de uma parte. Por exemplo, a minha assessoria cuida das agendas, cuida da uhum, questão de mídia, eu tenho o filmmaker que faz as minhas gravações, uhum, também nós sentamos, fazemos reuniões, há questões
de questões financeiras também, né? Porque eu Uhum. acho que tem que ter uma certa transparência, né? Uhum. Tem que sim ter uma transparência. Então, nós temos Uhum. toda essa transparência, nós sentamos para conversar, a Uhum. gente fala, sugere as opiniões, é tudo junto, né? Uhum. Mas é isso mesmo que eu tenho para dizer. É uma equipe que Sim, está sim. ali A, junto para organizar tudo, deixar tudo certinho. É uma a, equipe. a Vitória, ela pode comprar milho na praia sem problema nenhum. Sim, eu falo que meu pai, ele administra, entendeu? Sim, Ele sim, administra tudo, né? sim. Porque é uma empresa, né? Querendo ou não, é uma empresa, tem um CNPJ, e aí eu passo pro meu pai, eu falo, ó, pai, eu quero assim, tal, mas Uhum. mesmo assim, a gente sabe tudo, sabe? Ele Uhum. sempre procura ser 100% transparente. Entendeu? Legal, legal. Agora, a nossa conversa vai começar a fazer uma outra direção agora. Lembra que eu disse para você que eram 3 áreas, né? Sim, Você é uma evangélica pentecostal do fogo, né? Sapatinho de fogo, canela de fogo, né? Sua agenda, pelo que parece, ela é quase toda voltada para essa parte da igreja evangélica, que é a igreja pentecostal, né? E aí eu queria saber, a Vitória também circula entre as igrejas que são consideradas históricas, reformadas, né? As igrejas tradicionais, ou não? sim. As igrejas que eu vou, é, que abre a porta para mim falar de Jesus, eu vou. Uhum. Aonde abrir portas para mim falar de Jesus, eu vou, Uhum. entendeu? Então eu não prezo por placas, entendeu? Eu prezo pelo evangelho, eu prezo pelo reino, Sim. entendeu? Então, tanto como uma pentecostal, tanto como uma batista, tanto como uma comunidade, Uhum. tanto como uma neopentecostal, eu vou e ministro a palavra do Senhor Jesus, sabe? Então, esse é o meu propósito, Eles esse é o te convidam, isso e, acontece, deles te e, convidarem. Uma igreja batista, presbiteriana. Você já foi sim, numa igreja metodista? já, com Já. certeza. Legal. Metodista, entendeu? Já fui sim. Legal, legal, bom saber. O que nunca publicaram sobre a sua vida, tá? O que Algo que nunca publicaram sobre a sua vida, mas que você gostaria que as pessoas soubessem. eu acho que tudo que eu publico é o que eu quero que as pessoas saibam da minha vida, entendeu? Uhum. Então, a partir do momento que você escolhe ser uma pessoa, uma figura pública, vamos dizer assim, Uhum. né? uma, uma pessoa exposta na mídia, Uhum. então, querendo ou não, você tem que compartilhar coisas da sua vida, Uhum. entendeu? Então, eu acho que não tem nada que eu não queira que, tipo assim, ou que as pessoas não saibam. Uhum. A Vitória sempre é muito transparente, sabe? Uhum. Sou muito transparente. Tem gente que me ama porque eu sou a Vitória, mas tem gente que também me odeia porque eu escolhi ser a Vitória. Entendeu? Uhum. Eu sou assim, essa sou eu, e eu sou uma jovem, eu sei que também tem muitas coisas ainda que eu vou amadurecendo, muitas coisas que eu ainda vou aprendendo ao longo da minha caminhada, mas eu Uhum. gosto mesmo de ser eu. Porém, Uhum. tem muita coisa, por exemplo, família, momentos nossos de família, tem coisa que eu não gosto de expor muito, sabe? Uhum. Porque eu acho a minha intimidade, as pessoas só sabem aquilo que eu quero que elas saibam. Uhum. Por exemplo, quando eu estou mais em casa, é mais raro eu fazer um vídeo, fazer um story, porque eu gosto de aproveitar o momento com a minha família. E eu Uhum. sempre falo que os momentos que a gente mais aproveita são os que não são postados. Você Uhum. nem tem tempo de registrar. Então, Uhum. eu prezo muito, sabe, por esse momento em família, com as pessoas que eu amo. Uhum. E eu deixo um pouquinho a internet de lado para focar ali nas pessoas que eu realmente amo. Então, eu não Uhum. gosto de expor 100% assim a minha vida, Uhum. mas eu gosto de expor quem é a Vitória. Então, eu não Uhum. gosto de expor muito sobre minha vida, Uhum. referente vida pessoal, tanto como aqui dentro, família, mas Uhum. eu gosto de expor quem é a Vitória, Uhum. entende? Entendi. Deixa eu mudar a pergunta, então. O que você gostaria que eu escrevesse sobre você que ninguém escreveu ainda? Hum, deixa eu pensar. Queria que você escrevesse. Ah, Porque eu vou contar quem é a Vitória pelos meus olhos, certo? sim, Então, os meus olhos são diferentes dos outros. Então, o que sei. você acha que os meus olhos não podem perder de vista?
O que eu acho que as pessoas não podem perder de vista em mim é a essência que eu carrego. Sei lá, eu acho que uma coisa que a Vitória tem muito medo de perder é a essência que ela tem, a Uhum, humildade que ela tem, quem ela é, o uhum, caráter dela, entendeu? Uma coisa que eu tenho muito medo é de um dia, ó, as pessoas elas podem, eu sei que tem muitas pessoas que falam de mim, me criticam, ai, mas uhum, ela não prega a Bíblia, ah, mas ela fez isso, ah, mas ela fez aquilo, sempre vão poder falar, mas a única coisa que as pessoas não podem falar de mim é que eu não sou humilde ou que eu não tenho caráter, uhum, nunca, porque quem me conhece sabe da minha humildade, sabe quem eu sou em Cristo, sabe da minha essência. E o que eu oro muito para Deus é: Deus, não me deixe perder essa essência. Não me deixe perder a minha humildade. Não deixe perder o foco que eu tenho de falar do teu amor e do teu evangelho. Então eu oro muito isso para Deus, sabe? Eu peço muito isso para ele, porque por mais que a Vitória esteja exposta na mídia, porque tem pessoas que, quando chega numa proporção muito grande de seguidores, de mídia, esquece quem ele é. uhum, Esquece quem ele é. E eu falo para Deus, Deus, se o Senhor quiser aumentar os meus seguidores, se o Senhor quiser me dar uma certa fama, eu falo para Deus, o Senhor pode me dar, desde que o Senhor não permita que eu perca a minha essência e a minha humildade. Sempre uhum, falo isso para Deus uhum, não perder isso. Porque a Vitória, ela sempre precisa entender que antes dela querer ser um exemplo para alguém, ela precisa se olhar. Ela precisa se olhar. Ela precisa saber quem ela é. Entendeu? Ela precisa se conhecer. E é isso que eu quero, sempre ter a identidade de Jesus na minha vida e nunca perder essa essência, essa humildade. legal, legal. Vitória, boa parte do seu público é formado por jovens e adolescentes, pelo menos é a impressão que se tem, né? Como que você enxerga hoje a relação da juventude com as questões que são relacionadas ao mundo evangélico? Ah, relacionadas ao? Não entendi. Ao mundo evangélico, ao contexto evangélico. Então, eu sempre prego muito para jovens. Percebo muito que nas igrejas que eu ministro, a maioria das pessoas que querem me ver, que me abraçam assim, que querem me ouvir, são jovens, adolescentes, crianças, Uhum, entendeu? E eu sempre abraço muito. Mas o que eu entendo sobre essa geração? Nós, como cristãos, nós, como cristãos que estamos aí para falar de Jesus, uhum, estamos pregar o evangelho. Só que um problema que eu vejo que eu consigo notar que está acontecendo muito nos dias de hoje é que a igreja diz pregar o evangelho, diz pregar sobre o amor, mas uhum, não pratica o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Não é só você pregar sobre o amor, mas é você ter o ato de amar. O uhum, verdadeiro evangelho não é só você pregar sobre o perdão, mas é você ter o ato de perdoar. O verdadeiro evangelho não é só você pregar sobre o arrependimento, mas é ter o ato de se arrepender. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Eu aprendi que a religiosidade, ela muda rotinas, mas o verdadeiro evangelho muda vidas, transforma vidas. Tá entendendo? O problema é que as pessoas confundem muito o evangelho com religião, religiosidade. Entendeu? E se a gente não tomar cuidado, a religiosidade pode matar. Pode matar. Entendeu? Tem pessoas que muitas das vezes quer ser muito religioso, quer se esconder demais atrás de uma capa, mas você vai olhar e não é aquilo. uhum, Entendeu? Não é aquilo realmente. Então, eu acho que o que os jovens estão precisando é de menos críticas, menos julgamentos, menos dedos apontando e mais pessoas que abraçam. uhum, Pessoas que abraçam. Pessoas que falam de Jesus, mas que mostram que Jesus é amor também. uhum, Entendeu? Jesus é amor. Jesus é amor. E é isso que essas pessoas precisam, do amor. O amor, ele tem poder de curar. A Bíblia fala que o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, tudo crê. Então, o amor, ele tem poder, ele é muito poderoso. Então, o uhum, amor pode curar. O amor. E o amor de Jesus é o que muitas pessoas precisam. Qual é o problema? É que talvez as pessoas são tão julgadas que elas acabam sentindo um vazio muito grande. E aí eles procuram, os jovens estão procurando vazio para preencher na onde? Na balada, na bebida, em uhum, relacionamentos, em rodinhas de amizade, e não preenche. Por quê?
Porque o vazio que nós sentimos na nossa alma como seres humanos é exatamente do tamanho de Cristo, só Ele pode preencher. E é isso que eu tento passar, entendeu? Quem tá ali, quem ouve a minha palavra, sempre, todas as minhas ministrações eu falo sobre isso. E eu digo que esses jovens estão precisando de menos julgamentos e mais acolhimentos. Mais pessoas dispostas a abraçar, a E amar. esses jovens estão encontrando isso, Vitória, na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que tá meio que dividido, sabe? Porque, como eu disse, religiosidade, se a gente não tomar cuidado, ela pode matar. Então, tem muitos jovens que estão se afastando da igreja por causa disso. Entendeu? Por causa disso. Porque não se sente acolhido ou se sente amado dentro da igreja. Então, o que eu sempre tento dizer, eles acabam se afastando da presença do Senhor, não por causa de Jesus, mas por causa das pessoas. E eu acharia interessante, se você quiser colocar essa fala minha, também na matéria, para que os jovens não deixem de conhecer Jesus por causa das pessoas. Não deixem de conhecer Jesus por causa de alguns crentes, entre aspas, que dizem ser crentes. Mas, na verdade, a única coisa que eles sabem fazer é apontar o dedo e julgar as pessoas. Então, não deixe de conhecer Jesus por causa de pessoas. Não deixe. É isso que eu sempre falo para os jovens. Não deixe. Jesus, ele quer te abraçar, ele quer abraçar você, ele quer te amar, porque as pessoas estão precisando de amor. E a própria palavra do Senhor diz, né? E eu acho que está acontecendo, a palavra do Senhor está se cumprindo, que o amor de muitos se esfriaria. Então, está se esfriando. Está se esfriando. Vitória, você disse que a sua frase foi a seguinte: eu aprendi que a religiosidade pode até mudar a rotina, mas é o evangelho que muda a vida. Você aprendeu de que forma? Fala para mim. Eu aprendi isso quando eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei para Deus, Deus, o que é o verdadeiro evangelho? Aí, o Senhor começou a falar comigo, Vitória, o verdadeiro evangelho não é só você falar sobre o amor, mas é você ter o ato de amar. Então, tudo aquilo que eu faço, que é sempre, você pode ver que as minhas palavras, eu sempre dou ali uma palavra de autoajuda, sempre estou abraçando as pessoas, independente do que elas escolhem na vida delas. Independente. O problema é que, muitas das vezes, as pessoas que olham para a religiosidade, eles querem impor na vida das pessoas uma rotina. Ó, você pode isso, isso aqui não. Isso aqui pode, isso aqui não. Entendeu? E Jesus, ele já olha e fala assim, ó, você tem um livre-arbítrio, faz o que você quiser. Porém, nem tudo nos convém. Entendeu? Então, tem gente que ele é muito preso na religiosidade, que ele acaba ficando tão preso ali que ela acaba esquecendo do que é o verdadeiro evangelho. Por exemplo, se a pessoa escolheu viver em algo que talvez à luz da Bíblia é pecado, não cabe a mim julgar o pecado da pessoa. Ah, mas está no pecado, tudo bem. Se ele está no pecado, foi uma escolha dele. O meu papel é olhar para ele, amar ele, abraçar ele, porque Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ai, Vitória, mas a gente tem que falar do erro dela, abrir os olhos dela, com certeza. Sou a favor disso. Ó, isso que você está fazendo, cuidado, porque esse caminho não é o caminho certo. Mas é a sua escolha. Escolhas podem gerar consequências. Entendeu? Eu vou na luz da palavra de Deus. Só que tem pessoas que escolhem apontar, criticar, do que pregar o verdadeiro evangelho. Entendeu? Não só pregar, mas ter atitude. Porque para mim o verdadeiro evangelho não é só em palavra, não. Porque tem um ótimo discurso, mas tem um péssimo exemplo. Sim. Vitória, tem muita gente que confunde. Ver como eu vou te falar isso. Toda vez que quem não conhece a igreja evangélica, ou quem acha que a igreja evangélica é uma coisa só, e isso a mídia, de maneira geral, ela tem esse olhar, né, viciado de olhar para a igreja, olhar para pessoas das igrejas e achar que é tudo a mesma coisa. Então, ou é todo mundo igual o Silas, ou é todo mundo igual o Edir Macedo, ou é todo mundo igual o Caio Fábio. Assim, tem esse olhar viciado. E aí, dentro desse olhar viciado, muita gente olha para a Vitória e fala, pastora Vitória, né? É muito comum isso. As pessoas todo mundo entende, fala pastora Vitória, mas eu, pelo menos, nunca vi você se apresentando como pastora. Você é pastora, você quer ser pastora,
de que forma, qual é o jeito certo de se referir a você, se tratando desses títulos, né, que a igreja ela acaba colocando sobre as pessoas? Então, na verdade, pastora foi um título, né? É um título que colocaram em mim, pastora, missionária, foram um título que o Uhum, próprio povo, né, colocou em mim. Mas eu quero deixar claro que não sou pastora, não fui consagrada pastora, entendeu? Até porque, gente, eu sou muito nova também, né? Para ter toda essa responsabilidade como uma pastora. Eu tenho muito ainda que aprender a amadurecer para ser uma pastora. É claro que futuramente, se Deus quiser que eu seja, amém. Eis-me aqui para o que uhum, Deus tem para mim, amém. Mas com o meu olhar agora, pode ser que futuramente mude a minha visão. Mas eu não vejo eu, Vitória, como pastora, mas sim como uma evangelista. Eu uhum, sou uma evangelista. Deus me chamou para evangelizar, uhum, para ganhar almas para Jesus. Então, esse é o meu papel, é isso que eu tenho feito. Então, se alguém quiser falar assim, ó, Vitória é uma evangelista, amém, eu recebo, uhum. entendeu? Mas eu apenas sou uma evangelista que está focada em ganhar almas para Jesus. Então, esse Certo. é o meu papel. Não sou pastora, não fui consagrada pastora. Se futuramente Deus fizer isso para mim, amém. Mas não é o que a Vitória é, tá? Ou que a Vitória, talvez futuramente eu possa pensar em ser, mas agora não. Hoje não é a sua vontade. Realmente em ser uma evangelista, fazer o que eu tenho feito, que é ganhar vidas para Jesus. Eu sou apaixonada em ganhar almas para Jesus. Uhum. Eu, Hoje não é a sua vontade ser pastora, né? sinceramente, não. Tá, Hoje, não. Não, tá. não quero ser pastor. Legal. Sou apenas uma evangelista. Legal. Voltando um pouquinho com relação aos jovens e à juventude, né, você falou que, né, que a igreja ela tem que estar preparada para acolher e não para apontar o dedo para esse jovem, né? E que muitos estão se afastando das igrejas por conta do dedo apontado para eles, né? Você considera que a igreja tem conseguido ser atrativa para os jovens, para os adolescentes? E outra pergunta ainda, que talvez seja antes dessa, né? A igreja precisa ser atrativa? Então, eu acho que é a palavra do Senhor que atrai, né? Não é sobre igreja, entendeu? É a palavra que atrai, o Espírito Santo que toca nos nossos corações, Uhum, entendeu? Então, eu acho que, é claro, tem igrejas que usam estratégias para atrair mais jovens, mas eu acho que não é sobre isso, sabe? Sobre querer atrair, porque o que atrai mesmo é a palavra do Senhor. É o uhum, Espírito Santo que atrai, é ele quem faz, é ele que convence, né? O uhum, Espírito Santo que convence. Então, não adianta a gente querer usar alguma estratégia. Claro, eu acho bacana também. Ó, quero usar uma estratégia? Pode usar, entendeu? Sou a favor também de usar alguma estratégia para tentar atrair, tudo bem. uhum, Mas a gente tem que entender que quem convence é o Espírito Santo. Quem uhum, atrai é a palavra do Senhor, entendeu? Então, uhum. é isso que eu penso sobre essa questão. Legal. Pegando outro recorte do que você disse para mim agora há pouco, você citou, né, que as suas mensagens são mensagens, às vezes, de autoajuda, né? E essa é uma das críticas que fazem a respeito da sua mensagem. Sim, Inclusive, teve alguma entrevista sua que eu vi. Eu vi muita coisa sua nesses últimos dias, tá? E que você falava de alguém que tinha dito que você era coach, né? Então, dentro do segmento evangélico, nós temos vários coaches, né? Temos o Pablo Marçal, temos o Thiago Brunet, temos o David Leonardo, tem uma galera aí, tá? Inclusive, teologia coach é meu objeto de pesquisa mesmo, acadêmica, né? A minha dissertação é sobre isso. E aí, quando você fala que a sua mensagem é uma mensagem de autoajuda, você concorda com as críticas que fazem de que você é uma coach gospel, como você disse numa entrevista, que fazem essa crítica para você? coach, né? Segundo o que eu vejo, coach significa treinador, né? Uhum, O treinador, eu tô treinando, né? Alguns jovens, vamos dizer assim, né? uhum. Eu gosto muito ali de aconselhar, porque no meu direct tem tantas mensagens de jovens que Eu dizem, imagino. Vitória, me ajuda.
Vitória, eu tô pensando em cometer um suicídio. Uhum. Vitória, o que que eu faço? Vitória, eu tô, tipo assim, houve uma discórdia entre a minha família e tá tudo difícil em casa, o que que eu faço? Qual é o posicionamento que eu devo tomar como uma cristã? O que que eu devo fazer? Então, eu recebo muitas perguntas, muitos directs, muitas pessoas falando sobre essas coisas, sabe? Pedindo ajuda. Então, se ser coach é você pregar sobre autoajuda, então sim, eu acho que eu sou sim uma coach, entendeu? Se é você ser uma treinadora, né, para pessoas que precisam ouvir um conselho, ouvir uma palavra, né, uma palavra que vai olhar para ela e vai fazer ela se levantar, ao invés de pegar ela e terminar de matar a pessoa, né? Porque tem pessoas que a palavra, ela pode trazer vida, mas a gente não saber usar a palavra, ela tem poder de matar. Uhum. Tem que tomar cuidado. Então, eu prefiro usar a palavra para trazer vida do que usar a palavra para matar alguém. Para acabar com a vida de alguém. Quantas pessoas estão pensando, o índice de depressão, o índice de ansiedade tem aumentado, né? Quantas pessoas precisam de uma palavra de ajuda, de uma palavra, seja forte, corajoso, entendeu? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O próprio Jesus trouxe palavras de autoajuda. Então, se ser coach é fazer o que eu tô fazendo, então eu sou uma coach. Então, Legal. Vitória, sobre o episódio recente lá foi Catanduva, né? sim, Catanduva, São Paulo. Catanduva. Você mora em São José do Rio Preto, é isso? Sim. É próximo de Catanduva, né? Mas só um detalhe, se for colocar a questão da cidade que eu moro, se puder colocar só tipo interior de São Paulo, Sim. colocar meio Tá. assim. Eu preciso só ter essa informação mesmo. Não, Onde você tá, né? Sobre aquele episódio que você, né, disse ter sido chamada de produto, como que foi essa conversa com o pastor? Acho que é Everton o nome do pastor, né? Como que foi essa conversa? Em que momento ela aconteceu? Como você se sentiu quando ouviu? Né? Isso já aconteceu antes, né? Você tomou aquela decisão de ir até o púlpito ali da igreja, no momento que ouviu ele ter te chamado daquilo, ou foi depois? Queria que você falasse um pouco sobre isso. certo. Primeiramente, eu quero dizer que foi para tudo quanto é lugar, né? Vários sites aí Sim. Publicaram o ocorrido, né? Muitas pessoas também, muitos sites aproveitaram essa situação para trazer inverdades, né? Para trazer muitas mentiras, manipulações. Mas eu quero deixar 100% aqui claro de como aconteceu, como foi, desde o início. Quando nós estávamos indo para o culto, né? Já havia passado um cronograma, já havia sido feito um cronograma, né? Porque eu quero deixar algo bem claro para vocês aqui. Não tenho nada contra o pastor, entendeu? Tanto que, se vocês verem, do início até o fim, eu sempre o respeitei, entendeu? Sempre, desde a minha fala, em nenhum momento foi uma fala desrespeituosa. Você já conhecia o pastor ou não? Não. Inclusive, eu não me envolvo com essas questões, entendeu? Por isso que eu tenho uma assessoria, como qualquer outra pessoa, entendeu? Tem uma assessoria que cuida das agendas. Só que um detalhe importante aqui é que exatamente que a mídia não fala, é que havia um agenciador por detrás. Então, em nenhum momento houve um contato da minha assessoria com o pastor, entendeu? E o que esse agenciador, que foi a pessoa que conversou com a gente, né, que marcou essa data, essa agenda com a gente. Só para eu entender, Vitória, esse agenciador, ele respondia pelo pastor da igreja? Exatamente. Tá. O agenciador respondia pelo pastor da igreja. E foi passado para minha assessoria que havia um cronograma, e o cronograma era o seguinte: o evento iniciava, se eu não me engano, 7h30, né? 7h30 da noite, e que 7h40, iniciava 7h30, e 7h40 o pastor iria passar o microfone em torno das 7h30, 7h, que começava o culto, e que 7h40 o pastor iria passar o microfone para a cantora Elaine de Jesus, que estaria no evento. E logo em seguida, 8h10, se eu não me engano, 8h10, eles iriam passar o microfone para mim e iniciar a palavra, entendeu?
e eu teria ali até mais ou menos 9 horas, 9h30, teria que estar encerrando o culto. É 9h30 o máximo. Tudo bem, foi passado esse cronograma para mim. Porém, eu cheguei no culto, era 7h30, eu tava lá. 7h30 eu já estava no culto, já tinha chegado. Quando eu cheguei no culto, como o meu horário não era 7h30, o meu horário era 8h10, 8h10, 8h30, eu cheguei do culto, acabamos de chegar de viagem, eu fui ao banheiro. Tava no banheiro. Quando eu tava no banheiro, a cantora Elaine de Jesus não tinha chegado. Então, eu já quero deixar isso claro aqui, que houve toda aquela situação, não foi por conta de mim, porque eu não atrasei, tanto que o próprio pastor falou isso, né, numa entrevista que ele teve por aí em vídeo, ele falou, não teve atraso, ela não atrasou. O atraso não foi meu, foi da cantora Elaine de Jesus. A Elaine de Jesus chegou no meu horário. Se eu não me engano, foi 8h10 a 8h15 que a cantora Elaine subiu no altar, que ela chegou. Mas, enfim, quando eu cheguei, fui lá no banheiro, eu comecei a ouvir o pastor. Cadê a Vitória Souza? Cadê a Elaine? Não chegaram? Cadê ela? Manda ela subir. Aí a minha assessoria falou, olha, pastor, ela tá com toda a educação do mundo, tá? Toda a educação do mundo. Ela tá lá no banheiro e tal. Manda chamar ela lá, que eu vou passar para ela vai ter meia hora e depois a gente passa para Elaine. Aí, naquele momento, eu corri lá, saí correndo, inclusive quase caí na escada na hora que eu subi, né? E aí, tanto, que na hora que eu subi lá, quem viu no vídeo, eu tava de bolsa. Eu tava até de bolsa, eu tive que subir de bolsa por causa dessa pressão. Essa questão, claro, que ele mudou o cronograma em cima da hora. Tanto que o próprio pastor em vídeo falou, eu mudei o cronograma, porque eu sou pastor da igreja, eu sou o dono da festa, entendeu? Então ele disse isso, e eu respeito ele, amém. Como ele é o dono da festa, ele muda o cronograma na hora que ele quer, porém eu não aceito isso, porque eu vou na Bíblia, né? A palavra de crente é assim, sim ou não, o pastor disse a procedência maligna, né? Então, para mim, havia um cronograma que deveria ter sido seguido, entendeu? Se é pastor ou não, amém, eu respeito. Mas eu entendo que existe um cronograma e que não tem que ser mudado de última hora. Não existe isso, entendeu? No cronograma combinado, você tinha quanto tempo para falar? O combinado era 1h eu e meia hora a cantora. Mas o que me deixou chateada não foi nem a questão da hora, do horário. Tudo bem, 30 minutos? Ok. A questão foi, a minha assessoria foi lá falar com o pastor e falou, pastor, porque eu tava no banheiro e ele começou a querer chamar a nossa atenção em cima do altar. Cadê a Vitória? Cadê a Elaine? E quando ele começou a chamar a nossa atenção em cima do altar, minha assessoria foi lá para tentar resolver essa situação. Falou, a Vitória tá no banheiro porque não é a Vitória que vai sumir agora. O cronograma que foi passado foi que a Elaine iria subir. Entendeu? Aí o pastor falou, não, eu vou dar meia hora pra Vitória, porque eu paguei, entendeu? E ela é um produto, entendeu? Então, vai ser do jeito que eu quero e ela vai subir agora. Se ela não quiser subir agora, ela nem vai subir no meu altar. Porque ela é um produto, né? Aí tudo bem. Aí ele pegou... Então, assim, só para eu entender, Vitória, e nesse momento todo, ele disse, não diretamente para você, mas para sua assessoria, sim, que você teria que falar pelos 30 minutos, não pela 1h que havia sido combinado, que você teria que ir naquele momento, porque você tinha sido paga por ele e que você era um produto. Ele usou essa palavra, tá? Mas não para você, para a sua assessoria. Então, não. Mas você ouviu. Vamos lá, que eu vou chegar nessa parte. Ok. Aí ele falou com a minha assessoria. Tudo bem. Aí minha assessoria olhou e falou, amém, pastor. Beleza, tranquilo. Respeitou a opinião do pastor. Por isso que eu assumi o altar. Aí a minha assessoria foi no agenciador, falou, olha, que teve contato com o pastor. Olha, o pastor mudou o cronograma. E como ele mudou o cronograma, havia sido um cronograma passado para nós, a Vitória só vai assumir o altar por respeito a você, entendeu? Porque o contato foi nosso em primeiro lugar. Tá bom? Ok. Nessa conversa, eu tenho umas provas, tá bom? Eu prefiro não justificar. Eu tô falando isso mesmo porque você me fez essa pergunta, mas eu não vou me justificar. Diante do Espírito Santo de Deus, eu tenho todas as provas, tá? Inclusive, quem quiser a prova, vai lá na live, você vai ver a live. Vai estar toda a live lá do pastor, as provas dele. Nesse período que o meu assessor estava falando com o agenciador, o pastor olhou pro meu assessor, tá gravado isso, e fez assim para ele, fica quieto, abaixa a bola, senão você vai descer do altar. Desse jeito, em cima do altar. Ó,
fica quieto, abaixa a bola, porque senão você vai descer do altar. Uhum. Nesse momento, foi onde meu assessor comunicou meu pai. Falou, ó, tá acontecendo isso e isso, o pastor mudou o cronograma, ele falou desse jeito comigo, ele me desrespeitou e falou assim, assim, assim da Vitória. Aí meu pai chegou em mim e falou pra mim isso, ó, Vitória, é o seguinte, o pastor descumpriu o cronograma, tá? Ele te chamou de produto, entendeu? Meu pai me contou meio por cima ali o que aconteceu, e ele falou, e como houve uma mudança de cronograma, e a igreja é dele, ele quem manda aqui, né? Nós não termina o evento. Aí eu ouvi meu pai, e mas o que me deixou chateada foi nem a questão dele, se ele quiser chamar de produto, amém. É ele Deus. Se ele quiser falar que é 30 minutos, amém. É ele Deus. O que me deixou chateada é quando ele bate a mão no peito e fala, a igreja é minha, eu faço o que eu quero, entendeu? Eu pago, então eu simplesmente respeitei. Falei, é dele? Deixa ele, então eu me retiro, decidi me retirar. Porque eu não sou um produto. Eu não sou um produto que ele olha e fala, eu faço o que eu quero. Entendeu? Eu paguei. Entende? Então, eu preferi me retirar, não é por conta do horário. Não é por conta do horário. Tanto que eu falo no vídeo, entendeu? Eu quero dizer que eu não sou uma estrela, eu quero dizer que eu vim aqui como adoradora, entendeu? E ele, o pastor ali, jogou a glória para ele, entendeu? Mas eu não fui ali como estrela, eu fui como adoradora. Então, a partir do momento que a igreja é dele, que o altar é dele, não é de Cristo, então eu prefiro me retirar, entendeu? Prefiro me retirar. E foi aonde eu disse no vídeo. Falei, queridos, eu não sou uma estrela, eu sou uma adoradora, não sou um produto. O pastor me chamou de produto, ele disse que, como ele pagou, entendeu? Eu tenho que pregar na hora que ele quer, tirou meu horário. Por quê? Por quê? Porque quando quando eu falei isso, que eu estava falando no altar, e eu disse, gente, eu não sou um produto, o pastor está dizendo que é ele, né, que eu sou um produto, mas eu não sou, então eu prefiro me retirar. Foi aonde eu me retirei, fui 100% educada, né, 100% educada com ele, inclusive eu passei o microfone para ele de volta, tranquilo, entendeu? Eu só simplesmente falei, amém, então, já que você mudou o cronograma, me chamou de produto, eu não sou um produto, então eu vou me retirar. Quando eu disse isso, o pastor pegou o microfone e falou assim, irmãos, ela é um produto sim, ele afirmou, ele disse, ela é um produto sim, entendeu? Eu tô ouvindo uma voz por trás da sua. Isso, é o meu pai. Ah, seu pai tá aí, tá, só para entender, tá bom. É meu pai, tá aqui comigo. Tá. Ela falou assim, ele falou pro meu assessor a princípio, né? Não tinha falado para mim. Aí ele chegou no microfone e afirmou, realmente, ela é um produto, e no momento tinha descido, tava quase descendo ali do altar, e o pastor falou no meio da igreja, tira ela daqui. Então, tudo bem, eu respeitei, saí, entendeu? Quando eu saí, metade, eu acho, né? Metade da igreja, mais ou menos, tinha muita gente, eu não sei exatamente como que foi, mas pelas pessoas que falaram para mim, diz que muita gente foi embora, porque as pessoas foram, quando eu saí, foram atrás de mim para tirar foto, para querer falar comigo, e várias pessoas me abraçou, falando para mim que eu não era um produto, né? Falando para mim que realmente até próprio obreiros, pessoas da igreja, entendeu? Falou sobre isso, viu realmente que houve um desrespeito. Até então, tudo bem. Aí, quando o pastor assumiu o microfone, nós saímos, minha assessoria ainda estava lá, né? E o pastor chamou o meu assessor, mandou ele descer, totalmente, minha assessoria disse que eles foram totalmente desrespeituosos, e falou, não, vamos lá, que agora nós vamos conversar aqui, nós vamos conversar. E chamou ele, querendo arrumar uma certa confusão ali. O pastor disse que eu que quis fazer tumulto. Eu quis tumultuar no final do culto. Sendo que, na verdade, eu não chamei ninguém para ir atrás de mim. Entendeu? Eu não chamei ninguém para ir atrás de mim. O pessoal que foi, entendeu? Devido ao carinho do pessoal. E o pessoal que foi e tudo mais. Então, eu não quis fazer tumulto, longe disso. Entendeu? Eu só realmente queria respeito. Eu realmente queria respeito. Não é sobre questão de tempo, não é questão de cachê. Ai, Vitória, mas você falou de cachê, graças a Deus, eu não vivo de cachê de igreja, entendeu? Eu tenho certeza que se vocês forem pesquisar pela lógica de todas as pessoas, cantores, pregadores que estão na mídia, eu tenho quase certeza que eu sou considerada a pregadora mais barata, vamos dizer assim, que cobra menos, que o cachê é menor. Por que que eu faço isso? Eu cobro um cachê menor.
Porque o cachê que eu cobro vai para onde? Entendeu? O pastor fez questão de dizer que foi R$ 3.000. Nessa quantia, eu só quero te dizer que a minha parte é só 2.000, entendeu? Esses R$ 1.000 foi pedido à parte pela agência, tá bom? Então foram R$ 3.000, se quiser, a gente também tem todas essas provas. A nossa assessoria, a gente pede R$ 2.000. Então, vamos tirar esses 1.000, que é de fora, é da assessoria, então, da agência, que é para banda e tudo mais. Mas esses R$ 2.000 que eu peço nas agendas, é para quê? Eu vou deixar isso bem claro, porque tem muita gente que vai falar, mas ela cobra, nossa, de graça receber, de graça vos dou. O Senhor fala isso quando fala isso na palavra de Deus, não tem nada a ver com valores, mas sim com dons, né? Dons de cura. Então, quando eu cobro R$ 2.000, é por quê? Gente, a minha equipe é assalariada, entendeu? Então, nós pagamos um salário para minha equipe. Eu tenho o filmmaker, eu tenho um assessor, entendeu? Nós pagamos o aluguel, entendeu? Deles. Então, tem todo. Gente, querendo ou não, esses R$ 2.000 fica só nisso. Só nisso. Entendeu? Então, nós pedimos mesmo essa ajuda de custo para custear a assessoria, para custear a equipe que está junto com a gente. Entendeu? Aí tem a questão das passagens, tudo mais, alimentação, que a gente fala também, porque é uma coisa lógica também, porque eu não vou sair da minha casa, né, e ir de a pé, ou sair da minha casa e ficar por aí sem ter o que comer, né? Então, é essa a questão. Agora, a questão desses R$ 3.000 foi porque R$ 1.000 realmente é da agência, tá? Então, quando o pastor falou, eu paguei e tal, blá, blá, eu acho que ele achou que eu iria ficar quieta porque eu preciso desse dinheiro, entendeu? Vitória, então você está querendo dizer que você não vive de dinheiro de cachê? Não vivo, graças a Deus. Por isso que eu peço um valor menor. Inclusive, esses dias saiu até notícia, né, de que meu cachê é de 5 a 7 mil e pode até ir 10 mil. Sinto muito, gente. Inclusive, não postaram nenhuma prova disso, né? Não posso dar nenhuma prova disso, porque eu não tenho. Se eu entrar em contato com a minha assessoria, vai ter esse valor que eu passei aqui. Então, eu não cobro de 5 a 7 mil reais, a 10 mil reais que seja, porque eu realmente não preciso desse valor, porque eu não vivo de cachê. Graças a Deus, Deus nos abençoou. Nós trabalhamos para isso. Qual é o meu trabalho? Graças a Deus, eu sou influencer digital. Então, eu ganho de monetização, ganho com as redes sociais, fruto do meu trabalho, vídeo, entendeu? Pela lógica, se eu quiser ganhar dinheiro, eu não preciso cumprir agenda, não. É só fazer um vídeo aqui em casa, uma live aqui em casa, que vai gerar um dinheiro de monetização, entendeu? Mas não, eu faço a obra do Senhor, peço essa ajuda de custo para puxar a minha assessoria, a equipe que trabalha comigo. Por quê? Porque realmente eu amo a obra de Deus. Se eu quisesse pela mídia, entendeu? Pela mídia, pela questão de seguidores, entendeu? Pela proporção de agendas que nós estamos tendo, se eu quisesse, eu poderia aumentar muito o cachê. Muito. Entendeu? Se eu quisesse, eu poderia cobrar muito o cachê. Mas não, eu não faço isso. Porque, graças a Deus, eu não preciso disso, o Senhor tem me abençoado. Entendeu? Então, não é um valor absurdo, não. É um valor específico para a ajuda de custo. Para a minha assessoria. Então, quando o pastor disse isso, né? Porque eu paguei, blá, 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 blá. Então, realmente, eu me senti ali como produto, ele afirmou como produto, e foi onde eu preferi me retirar, porque a igreja não era dele, a igreja não é de Deus, a igreja era dele, né? E eu me senti bem triste, né? Como uma prostituta de altar. Entendeu? Eu paguei, você faz o que eu quero, no momento que eu quero. E não é bem assim. Não é bem assim. Sabe por que não é bem assim? Porque antes é tudo conversado, existia um cronograma. E ele descumpriu o cronograma. Descumpriu o cronograma, nós temos todas as provas ali, e é isso que aconteceu. Você teve que... Ele, em algum momento, ele pediu para a sua assessoria que vocês devolvessem um dinheiro, ou não? Não, porque realmente, não, porque ele sabe da verdade, né, e também ele disse que ele é empresário, e ele não precisa desse dinheiro, e tem outra coisa, e mesmo se ele pedisse, eu confesso para vocês que não pelo dinheiro, mas eu não devolveria. Vitória, por quê? Pelo dinheiro? Não. Eu não devolveria, por quê? Porque o meu papel eu fiz. Eu fui no altar, entendeu? Agora, quem faltou com respeito e descumpriu o cronograma não fui eu. Foi ele. Temos as provas, entendeu? Nós temos as provas de tudo desse descumprimento. Então, como houve um descumprimento da parte dele, é por isso que ele não pediu de volta. Porque ele sabe da verdade.
E outra coisa também, Uhum. eu não vou julgar ninguém, mas a própria palavra do pastor, dele mesmo no culto, inclusive eu tenho esse vídeo gravado aqui. O pastor falou depois que eu saí, que ele disse assim, depois daquilo, ele disse assim, eu vou ficar famoso, Deus vai colocar meus nomes na rede social e eu vou ficar famoso. Então, qual foi a lição que eu vi com tudo isso, que eu aprendi com tudo isso? O que deu a entender? Que ele realmente queria ir bom, entendeu? Tanto que ele foi dar entrevista, entendeu? Tanto que ele foi realmente querer aparecer ali. Se ele não quisesse, ele nem apareceria, né? Conversaria comigo. Mas Deus justifica, eu realmente tenho todas as provas, tenho toda a verdade aqui comigo, toda, parte, tudo que eu estou falando Você aqui. Você pensa em processar o pastor ou Vitória? Sinceramente, pelos meus pais, sim. Uhum. E, a assessoria e tal, por eles, sim. Entendeu? Por eles, sim. Mas eu prefiro não me justificar, prefiro deixar na mão de Deus, sabe? Deixa Deus fazer. Vou mudar a pergunta, então, Vitória. Você vai processar o pastor? Não, eu não penso em processá-lo, entendeu? Da minha parte, não. Não, agora se a nossa assessoria, meus pais sentir, ok, mas eu, Vitória, eu preferi entregar nas mãos de Deus realmente, entendeu? Prefiro não me justificar e entregar nas mãos de Deus, entendeu? Então, da Isso minha já parte... aconteceu antes, Vitória? Foi a primeira vez? Não, De você ser ofendida, de alguém te chamar de produto, ou até mesmo de você chegar num lugar e se recusar, por qualquer outro motivo que seja, de ministrar naquele lugar. Já aconteceu isso? Então, na verdade, eu acho que muitas das vezes, devido à minha idade, né, talvez alguns pastores não dê tanta credibilidade, alguns líderes, né, não dê tanta credibilidade. Mas acontecer dessa questão de eu realmente querer me retirar do altar, dele me ofender tanto dessa forma, de eu tipo assim, me sentir muito mal mesmo. Falei, gente, infelizmente eu não vou ministrar, porque eu não sou um produto. Dele ter me chamado de produto, eu realmente me senti muito triste. Ter que descer do altar, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca tinha acontecido. Talvez por isso que veio tão à tona, assim, né? Sim, sim. E tudo isso aconteceu muito próximo de um outro episódio que eu já vou falar sobre ele também com você, né? Sim. Talvez por isso a repercussão, porque ainda estava quente aquele outro assunto do aniversário do Ítalo, né? Você mencionou a respeito do valor, de fato, o pastor ele fala, né, de um valor, ele diz claramente, né? Eu paguei foi R$ 3.000, né? E você está explicando para mim aí como funciona essa questão. Se eu entendi direito, a sua renda hoje, né, é toda por conta da monetização das suas redes sociais, mas tem um custo para levar a Vitória para uma igreja. Sim, com Né? certeza. Eu não vou mentir, não tem por que eu mentir. Eu só quero assim, eu estou entendendo direito, para ficar claro, né? Se tem um custo, quanto é esse custo, Vitória? Então, eu sou pastor aqui e eu quero trazer a Vitória para a minha igreja. De quanto eu preciso? Sim, igual eu estava dizendo, são R$ 2.000, né? R$ 2.000, alimentação e hospedagem. Não, Tá. E a viagem, né? A hospedagem, né? Tá. Mas eles calculam tudo isso? Sim. Os R$ 2.000, né? Que vai para a questão da assessoria e tudo mais, que é o valor da oferta que eu peço. Aí tem a questão da alimentação, né? Hospedagem, a viagem, e esse é o valor logístico. Então, não são 3.000, são 2. Não são 3, são 2. Sim. Qualquer igreja que te chamar, nenhuma igreja o valor será menor ou maior. Qualquer igreja, sim. Oi? Nenhuma igreja que te chamar, o valor será maior ou menor do que R$ 2.000. Igreja não. Igrejas não. Tá. Igrejas não, mas tem algum tipo de evento que você pede um valor maior ou menor? Essas questões de valores, essas coisas, eu não. É mais a questão de assessoria, que eles entendem isso aí, né? Por exemplo, prefeitura. Mas você me disse que vocês se reúnem, que vocês conversam, que é transparente. Eu não me envolvo. Mas entendeu? você sabe. Ver nessas questões.
Mas questão de prefeitura, mas são combinados, né? Depende do valor ali, o valor é outro. Então pode ser um valor maior. Quando é prefeitura, igreja 2.000. Tá, então tá. Igreja é 2.000, prefeitura é um valor maior, né? Porque aí já é a prefeitura. Já tem todas. É outra, exatamente. Entendi. Quanto é para a prefeitura ter a Vitória? Varia, realmente. Varia, entendeu? Varia muito. Porque Legal. vai de cidade em cidade. Uhum. Então, variando, né? Tá. Vitória, então As fala. prefeituras levam muito a Vitória, também, não só como palavra, mas também pelo meu projeto musical, né? Inclusive, estou com vários projetos musicais, as músicas. Vou falar sobre isso daqui a pouco, não esqueci, tá? Então, assim, uma das coisas que você me disse, né, é do dedo apontado que a parte da igreja tem feito, né? E há pouco tempo atrás esses dedos apontaram para você. Sim. Né? Então, no mês passado, você foi alvo de grandes críticas por ter participado do aniversário do influenciador Ítalo Santos. Né? Na ocasião ali, do vídeo, o que deu a entender é que você teria pregado, né, na festa de aniversário do Ítalo. E aí aquilo virou, né, teve uma grande repercussão, sobretudo com muita crítica, especialmente do núcleo mais conservador da igreja. Né? Quando você aceitou o convite, Vitória, você sinceramente não imaginava que as pessoas poderiam te criticar? E outra pergunta, a que você atribui essas críticas? Qual a causa dessas críticas? Então, eu realmente, quando aceitei o convite, eu não imaginei que eu passaria por tudo que eu passei. Uhum. Entendeu? Eu não imaginei por tudo que eu passaria, sabe? Uhum. Eu não tinha que ter ido lá pregar a palavra do Senhor no aniversário dele, iria gerar tudo isso. Eu fiquei muito mal, realmente, confesso. Entendeu? Eu chorei muito. Perguntei para Deus o que eu tinha feito de errado. Uhum. Entendeu? Mas eu acho que todas essas críticas que eu recebi foi por causa de manipulações de páginas. Entendeu? Páginas postando que era casamento, entendeu? Falando, porque hoje as pessoas usam muitas notícias fake, porque geram visibilidade, né? Visualização, ibope, entendeu? Então, realmente, eu percebo que as pessoas que me criticaram foram por falta de informações. Sabe? Falta de informação, porque realmente não sabia, entendeu? Não sabiam. Então, eu não imaginava que teria todas essas críticas e tudo mais que eu passei. Não imaginava, não. Tá. Você não acha que, além do desconhecimento, também é reflexo de um país dividido dentro do espectro religioso, tá? Você sabe que a igreja, ela tem, como eu disse, né? A igreja, ela é muito plural, muito diversa, mas nós temos um grupo muito forte que é um grupo conservador, né? São os fundamentalistas, são os literalistas, né? Aqueles que interpretam o texto de forma literal, todo o texto, tá? E eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque como eu sou teólogo, eu não estou aqui como teólogo, estou só como jornalista, mas aqui, às vezes, eu tenho que me policiar para não ir pelo caminho da teologia, embora ela me ajude a fazer essas perguntas, né? Você não acha que, além do desconhecimento, também tenha um pouco da questão do incômodo? Porque, tá, falaram que era um casamento, beleza, mas não era um casamento, certo? E aí, depois que souberam que não era um casamento, continuaram criticando. Você acha que realmente foi só desconhecimento ou a gente está falando aí de preconceito, a gente está falando de homofobia, a gente está falando da dificuldade de parte da igreja entender uma pessoa, uma jovem, pregando a Bíblia no aniversário de um amigo gay? Então, na verdade, não tem como eu dizer que a igreja me julgou.
entendeu? Porque teve julgamentos, várias pessoas julgaram, entendeu? Eu Eu não não posso, disse a igreja, eu disse parte da igreja, tá? entendeu? Eu realmente não posso dizer quem é, Uhum, entendeu? Então, eu continuo dizendo que eu acho que foi por falta de informações. As uhum, pessoas não sabem nem o que eu fui fazer lá, uhum, entendeu? Como é que uma pessoa vai julgar uma situação se né? Como que vão dizer um assunto se eles não têm conhecimento? Por exemplo, foi o quê? 1 minuto de vídeo? De um vídeo ali, eu falando com o Ítalo, né? Eu dizendo para ele liberar perdão. O Senhor falou comigo para me dizer para ele que ele precisava liberar perdão, né? E eu uhum, falei sobre isso com ele, inclusive ele chorou, uhum, depois ele conversou comigo, entendeu? Falou sobre essa questão, eu não quero expor a vida dele também. Eu quero deixar claro que, gente, o Ítalo é um amor de pessoa, uma pessoa que tem um coração gigante, entendeu? E eu amo a vida dele, uhum, entendeu? Não é porque ele é homossexual, não é porque ele é gay que eu vou deixar de amá-lo. Pelo contrário, eu amo ele, entendeu? Eu amo a vida dele, entendeu? Eu já deixei isso bem claro para ele também, ele sabe uhum, disso. Eu não concordo, entendeu? Mas concordar não significa que eu não tenho que amar. Concordar não significa discordar não significa que eu vou ter que julgar ele e não conviver com ele. Não, pelo contrário, eu tenho que abraçá-lo, entendeu? Então, aí tem gente que fala assim: ah, mas você foi pregar no aniversário dele? E, sinceramente, se eu recebesse convite de novo, eu iria de novo. Ah, mas você se portaria todas as críticas? Eu ia ter que suportar pelo chamado. Ah, Vitória, mas por quê? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não diz onde pregar. O importante é que pregue. uhum, O importante é que pregue. Então, eu fui lá para cumprir o ID do Senhor. uhum, Entendeu? Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Vamos pregar. Entendeu? Inclusive, o meu propósito de ter ido lá foi para ter entregado uma Bíblia para ele. Por exemplo, essa parte as pessoas uhum. descartaram, entendeu? Muita gente descartou, né? Muita gente descartou essa parte. Você já conhecia o Ítalo ou não? Para ser sincera, eu não conhecia ele. Como que eu conheci o Ítalo? Ele mandou um direct para mim, se eu não me engano, acho que foi em janeiro, sendo que amava ouvir as minhas ministrações. Ele mandou esse direct. Só que eu não vi nessa época, em janeiro. Eu não tinha visto lá atrás. Aí, depois de um tempo, ele mandou outra mensagem para mim, se eu não me engano, falando que me acompanhava de novo, alguma coisa assim, ou se já era direto do aniversário, não lembro. Se eu não me engano, acho que já foi lá para março. Uhum, Aí, depois de um tempo, ele falou para mim, eu não conhecia ele, eu falei que ele passou o contato dele e tal, e ele disse que ele queria que eu fosse ministrar no uhum, aniversário dele, que na verdade não era nem tanto um aniversário, seria assim um culto de ação de graças. uhum, Esse culto começou às 17 horas, 5 da tarde, e nós fomos sair de lá, era mais ou menos meia-noite e meia. E todo esse tempo, desde o início até o fim, foi louvor ao Senhor e palavra. Louvor e uhum, palavra, louvor e palavra, louvor e palavra. Inclusive, né, as pessoas focaram só em mim, né? uhum, Só em mim. Falaram que teve bebida, falaram que teve festa e tal, mas não teve nada disso. E focaram só em mim, sendo que a cantora Natália Braga estava lá também, Renálida estava lá também, uhum, a Gabi Oliveira estava lá também, fomos uhum, nós 4, as convidadas, uhum, entendeu? Mas só falaram de mim, entendeu? A Natália Braga não teve errado de ter ido no aniversário. Quem mais? A Gabi também não. uhum, A Renálida também não. Só a uhum. Vitória Souza errou. Entendi. Se fosse o casamento, você iria, Vitória? Não iria. Uhum, Por mais que eu ame a vida dele, mas eu não iria no casamento, uhum, entendeu? Eu iria porque eu já disse para ele, eu não concordo com a prática, mas eu amo ele sabe disso. uhum. E por que que você aceitou o convite do Ítalo? Porque eu aceitei o convite do Ítalo, porque ele disse que ele faria um culto e que ele queria que eu estivesse no aniversário. Eu vou dar um exemplo para você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você é o meu amigo, Sim, certo? Você é meu amigo. Eu te mando podemos uma ser, mensagem, podemos ser. tá vendo? Eu te mando uma mensagem dizendo, amigo, Sim, dia tal vai ser meu aniversário. sim, Vem. Você não iria como amigo? com certeza. Sim. Agora eu não vou te falar como um jornalista, mas como pastor. Olha lá, Eu sou. posso te escandalizar, hein? Suponhamos que eu, Vitória, te convide para um aniversário e eu sou, no caso, como Ítalo, eu sou homossexual. Uhum, Aí você, como um pastor e amigo meu, você não iria sim. no meu aniversário sabendo que seria um culto de ação de graça?
No seu aniversário? Para orar por mim, para pregar uma Claro palavra. que teria. Então, Claro que teria. as pessoas, algumas pessoas que olham para isso, não entendem o meu propósito de ter ido lá. Eu levei as pessoas levaram presente, tal. Vitória, levei uma Bíblia para ele. E eu falei para ele, ó, eu tô te entregando uma Bíblia, tá? Porque como algo profético para sua vida, porque a vitória não convence, é a palavra do Senhor. A palavra que convence, o Espírito Santo que convence. Então não adianta eu ir lá ou não ir, entendeu? Julgar ele. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu? Sabe uma coisa que me deixa triste? Porque tem gente que acha que existe pecadinho e pecadão, né? Não, mas é tudo pecado do mesmo jeito. Qual é a diferença do Ítalo que é homossexual, né? Que ele escolheu ser gay, com um líder religioso que está no altar, se escondendo atrás do altar, mas está no adultério. Está traindo a mulher. Ou um pastor que olha e fala, eu tenho 30 anos de igreja, mas você vai olhar, já teve 10 casamentos. Entendeu? Porque não serviu de base. Entendeu? Não serviu de base. Ou talvez um líder religioso que está fazendo coisas erradas em cima do altar, se corrompeu em cima do altar. Entendeu? Não que eu esteja julgando. Não estou julgando essas pessoas. Eu só estou dizendo que, para que vão julgar o Ítalo por ele ser gay, sendo que existem coisas que são pecados do mesmo jeito. Entendeu? Eu acho que as pessoas não cabe a nós julgar. Entendeu? Quem convence o ser humano não é a Vitória Souza. Quem convence o ser humano é o Espírito Santo. Sim, sim. Legal, Vitória. Você disse assim que isso é o que te deixa triste, né? O que é que te deixa com raiva? Com raiva. Brava. Que me deixa com raiva mesmo é quando falam mentira. Não, a mentira para mim, eu olho e falo, Deus, Senhor, pelo amor de Deus. Porque em verdade dói. Mas você sabe da tua verdade. Por que em verdade dói? Porque tem pessoas que preferem propagar mentira. Sim. Entendeu? Preferem. Sim. E isso me dói. Isso me deixa com muita raiva. Entendeu? E o que você faz quando você fica com muita raiva? Quando eu fico com muita raiva? Eu entrego na mão de Deus. Eu respiro, respiro. Mas é fácil assim, Vitória? Porque, assim, e você falando, parece que você lida com muita facilidade, com tristeza, com raiva. Assim, eu realmente sempre lidei com muita facilidade. Sempre tive isso. Inclusive, quando eu postei aquele vídeo, né, me pronunciando de uma certa forma, e foi onde eu chorei bastante, aquele vídeo tomou uma proporção muito grande. E eu acho que tomou essa proporção muito grande porque nunca ninguém me viu assim. Porque eu sempre fui forte. Eu nunca fiquei crítica assim, sabe? O problema é, em verdade, que chegou um momento que eu percebi que as pessoas estavam pegando pesado demais comigo. Eu não sei por que tanta gente se incomoda tanto comigo. Foi a primeira vez que você se pronunciou, não foi, Vitória? Oi? Foi a primeira vez que você se pronunciou. Isso nunca tinha acontecido antes, por nenhum outro tipo de crítica que você recebeu. Não, eu não costumo me pronunciar, sabe? Eu sempre entrego na mão de Deus, porque eu sempre aprendi que o justo, eu não preciso se justificar. E nesse tempo, nessas questões que estavam acontecendo, Deus começou a falar muito comigo. E eu dizia, Deus, eu sempre vou me calar, vou me calar, vou me calar, vou me calar. Só que Eclesiastes 3:7 diz que há tempo de se calar, mas também há tempo de falar. Deus falou comigo, fala. Quando a gente é muito confrontado, apedrejado, é que a gente descobre quem de fato está do nosso lado, não é verdade? E assim, várias coisas, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, antes dessas polêmicas surgirem, havia críticas a respeito do conteúdo da sua mensagem, da forma da sua mensagem, mas tinha gente que te defendia. Sempre vai ter, exatamente. Tem gente que critica você, tem gente que critica o Edir Macedo, tem gente que critica o Ed René, tem gente que critica o Caio Fábio, enfim. De todo lado sempre vai ter gente criticando, isso é verdade. Mas, no meio das críticas, e quando a situação aperta, é que a gente percebe quem de fato apoia, quem está junto, quem não está junto. Sim, antes... Pode terminar de falar. Tá. Antes, lá quando surgem essas críticas a respeito do seu conteúdo,
teve gente que te defendeu, né? Pessoas famosas, inclusive eu vou citar um aqui, tá? Que foi o deputado pastor Marcos Feliciano. Fez um vídeo, deu entrevista, falou, né, da importância do seu ministério, tudo mais. Eu queria entender o seguinte: quem te apoiou dessa turma toda que tinha te apoiado antes? Quando aconteceu essa situação do aniversário do Ítalo, quem foi que ligou para você? Teve alguém dessa turma, tá? Que ligou para você e falou assim: olha, Vitória, eu te amava lá atrás e continuo te amando agora. Ou esse pessoal ficou em silêncio, aquele silêncio de velório, assim? Ó, vou dizer uma coisa para você aqui. O sucesso, né? Ele atrai amigos, Uhum, mas a nossa adversidade seleciona os de verdade. uhum, Então, nesse período, eu deixei de seguir muita gente. uhum, Muita gente. uhum, Eu realmente esperava apoio, não teve. uhum, Só que também teve muitas pessoas que me mandaram mensagem, que me apoiou, que deixou um comentário. uhum, Muitas pessoas. uhum, Pastores, inclusive, uhum, amigos, que me ligaram, que me mandaram mensagem mais íntimos, mais próximos mesmo, que eu uhum, realmente vou chamar de amigos, sabe? Mas uma boa parte também uhum, nem só se calou uhum, e mandou uma mensagem dizendo como é que você tá, uhum. Sim. entendeu? Teve pessoas que preferiam se omitir, Uhum, falar, mas uhum, também teve bastante pessoas que me apoiaram, uhum, né? Agora, no secular, eu não vou dizer todos, né? Porque é muita gente, uhum, mas uma boa parte, muita gente me apoiou. Muita gente que realmente precisava ouvir palavra, que precisava ouvir a palavra de Deus. uhum. Muitas pessoas, grandes nomes, grandes artistas do Você secular pode também. falar algum? Você pode dar algum exemplo? Posso, como Simone Mendes, o esposo dela, né, Cacá Diniz, Uhum, quem mais? Nego do Borel mandou mensagem, uhum, Daniel, vamos ver mais, vários outros nomes, Solange uhum, Almeida, uhum, vai me ajudando a lembrar aí. É muita gente, muita uhum, gente. Quem quiser ver, é só entrar lá no vídeo, nos comentários do vídeo. uhum. Sim, sim. Agora, no gospel, também teve vários amigos também que comentou ali, que Uhum, comentou, como, por exemplo, David Leonardo, Renan Lopes, Leonardo Salles, uhum, quem mais? Bastante também uhum. do gospel também. É porque O- agora é difícil, né? Mas Sim. negócio. Eu imagino. E assim, eu realmente vi esse vídeo várias vezes, tá? Sim. Eu fiquei muito, muito tocado mesmo com o que aconteceu. E aí, depois eu até posso falar com você sobre isso. Mas me chama muita atenção o seguinte: você disse que deixou de seguir muita gente, né? Esse nome que eu citei para você, esse nome te procurou? Que foi um cara que te apoiou, que te falou maravilhas a teu respeito. Nesse momento, ele ficou quieto, ele foi contra, ou ele te falou que estava junto com você? Não, não. Ele não se calou. Na verdade, eu não posso falar nada dele, porque eu realmente acho ele uma pessoa muito abençoada, uma pessoa de Uhum, Deus. Realmente, o pastor Marcos, eu quero muito poder encontrá-lo um dia e uhum, abraçá-lo. uhum. Mas eu nunca tive um contato mesmo com o Sim, pastor Marcos. sim. Realmente foi um vídeo ali, o pastor Marcos. Foi um vídeo ali mesmo, Uhum, entendeu? Que ele fez. uhum, Creio que ele queria realmente me dar um apoio naquela época dessa polêmica toda da questão das analogias, né? uhum, Se eu não me engano, é. E aí eu não tive o contato assim com ele. uhum, Não tenho o celular dele. No uhum, Instagram também a gente não conversou. uhum, Acho que só depois do vídeo que eu mandei mensagem para ele no Instagram falando: Amém, pastor, Deus abençoe. Ele também não segue muita gente, eu também não. Agora, uhum. muito mais, né? Não tô seguindo tanto. Vitória, eu tenho preguiça de seguir as pessoas, Vitória. É. Eu muita preguiça. É, Aí fiquei bem chateada com pessoas aham, que sentaram, comeram na mesma mesa que eu, assim, sabe? Me abraçaram, falou, ó, continua. Quando eu precisei, foram os primeiros que uhum, até falaram mal. uhum. Fizeram vídeos também, Uau. falando, acredita? Uhum, Teve pessoas que até fizeram vídeos famosos
que fizeram até vídeos, entendeu? Gente que frequentou sua casa. Não, a minha casa não. Eventos Ah, juntos, sim, a entendi. gente Tá. sentou na mesma mesa, comemos juntos. Mas, Aham. pra Ô, ver Vitória, que... eu tô acabando, tá? Eu sei que você tem compromisso, eu sei que tá tarde, mas eu tô acabando. Se você falar, cansei de te ouvir, eu Ah, paro, tá? A igreja evangélica, ela se tornou, assim, pelo menos na perspectiva de muita gente, tá? Uma instituição que propaga ódio. Parte disso eu atribuo para aquilo que você já falou no início, que é a religiosidade, né? Mas você acredita que a igreja hoje propaga ódio? Que parte da igreja propaga ódio? não, a igreja não. A igreja é noiva de Cristo. Então, por isso que eu tenho que colocar Mas a pessoas. igreja, noiva de Cristo, é formada por pessoas imperfeitas. Exatamente. A Aí, igreja são as pessoas. aí Essas pessoas propagam ódio? a igreja em si, eu acho que depende de algumas pessoas que Uhum, propagam ódio dentro da igreja. uhum, Eu não posso generalizar. Algumas pessoas que, por exemplo, se dizem ser crente, uhum, eu não posso generalizar e dizer a igreja, uhum. entendeu? Fala uma Mas questão de. você não enxerga que essas algumas pessoas, na verdade, sejam muitas pessoas? Então, Porque talvez pode ser. você, ó, você, Vitória, você foi alvo de muito ódio, Com certeza. tá? Então, assim, de novo, eu tô tendo que Sabe, é que eu não quero acreditar ou dizer que isso tá na igreja, entendeu? Eu me recuso. tá, a gente pode não, a gente pode É o, querer não acreditar, mas a gente não pode ignorar o que os olhos veem. é o lugar que tem tem Uhum, que ter o amor, tem que ter uhum, abraçar as uhum. pessoas, né? Mas eu não vou generalizar, não. Não vou Não, eu generalizar. não estou generalizando. Eu me refiro à parte da igreja. O que eu disse para você é o seguinte: você disse algumas pessoas. O meu outro questionamento foi: você não acha que essas algumas pessoas, na verdade, sejam muitas pessoas? Sabe por quê, Vitória? Na minha experiência pastoral, eu atendi várias pessoas também, evidentemente, num número muito menor que o seu, né? O meu direct também recebe ali uma mensagem ou outra de gente contando coisas a respeito do que viveu na igreja, né? Então, assim, de muita relação abusiva, muita relação hostil, muita relação controladora. Então, assim, não me parece, e ainda que eu falo de uma realidade infinitamente menor que a sua, é muito menor, tá? Ma- Acha? Mas não me parece, ainda dentro da minha realidade, que essas algumas pessoas sejam poucas pessoas, tá? Por isso a minha pergunta para você, se não tem hoje muito ódio dentro das igrejas, tá? E se você, Não, tudo bem, se você achar pode que não ser tem, se você achar que não tem, é uma leitura sua e eu vou sim. entender. Assim como, assim, eu acho assim, pode ser que tenha, entendeu? Pode ser que tenha realmente. Mas eu não Você posso dizer não vê isso. na igreja, na igreja tem, assim como em qualquer outra religião, possa ser que tenha também. Sim. Então, eu acho que pode ter, entendeu? Pode ter sim. Eu já recebi também muitas críticas, muito ataques, muitas pessoas, muito Uhum, ódio, né, de algumas uhum, pessoas dentro da igreja. uhum, Mas eu quero deixar isso aqui bem claro, porque eu sei que talvez tem pessoas que deixam de ir para a igreja por causa uhum, disso, uhum, entendeu? Deixam de ir para a igreja por causa disso. Mas uhum, a gente tem que entender que a igreja, ela é repleta por pessoas imperfeitas, né? Como uhum, foi dito aqui, como uhum, você disse. uhum, Então, eu não posso julgar, sabe? uhum. Se, se, se tem, infelizmente, possa ser que tenha, mas acho que não é só dentro da igreja, né? Eu acho que é Não, evidentemente que não. o mundo, né? Mas você disse assim, olha, que eu recebi, você me disse o seguinte, eu recebi muita mensagem de apoio do meio secular. E Sim. eu, e eu entendo, eu sei o que esse termo significa, né? Então, assim, até uma frase que me veio na mente, uma analogia que me veio na mente é a seguinte: parece que o amor está fora da igreja, então, porque a igreja, assim, foram as pessoas. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando toda a igreja, tá? Eu não estou falando a igreja invisível do Senhor, eu não estou falando
a igreja que Jesus vai vir buscar. Eu estou falando o ajuntamento que tem, que está reunido e que tem gente de todo jeito e que tem gente, inclusive, que não vai estar nem lá no céu, tá? Eu estou falando dessas pessoas que propagam ódio dentro da igreja, essas pessoas que apontaram os dedos para você, né? Sim, existem sim, como eu disse, eu vou tornar a dizer. Uhum. Existem pessoas que propagam o ódio, entendeu? Que não amam o próximo e tudo mais. Só que nós precisamos entender que essas pessoas, muitas das vezes, elas talvez propagam, elas só oferecem aquilo que elas têm dentro delas. Entendeu? Então, a igreja é repleta também por pessoas imperfeitas. Recebi muito apoio, sim, do secular, tá? Que foi, sim, a maior parte. Mas eu não posso descartar e dizer que eu não recebi Não é apoio. curioso, mas assim, não é no mínimo curioso? Por isso a minha insistência na pergunta, porque assim, você foi mais criticada por quem e você foi mais apoiada por quem? Sim. Né? Mas beleza, eu entendi o que você disse. É assim, o seu vídeo, Vitória, mexeu com muita gente, como você mesmo disse, até mesmo com pessoas fora do ambiente da igreja. Eu vi um movimento muito interessante de pessoas que sempre criticaram o seu conteúdo, a forma como você pregava, enfim. Mas eu vi essas pessoas te defendendo. Eu vi esse movimento, assim, as minhas redes foram tomadas por essas pessoas, né? Gente se compadecendo do seu choro. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: o que você sentia ali? Aquele choro era do quê? Aquele choro é porque eu não conseguia entender o que eu tinha feito de errado. E eu perguntava, o que eu fiz de errado? Sendo que eu sei do meu propósito que eu fui fazer lá. Entendeu? Eu me lembro que antes de eu gravar aquele vídeo, nós estávamos no meu quarto, eu estava bem abalada, sabe? Bem abalada. Não, isso é visível, assim, é nítido que você estava. Aquele dia eu chorei literalmente a noite toda. Eu não dormi aquela noite. Dá para perceber os meus olhos inchados. Eu não dormi aquela noite. E eu perguntava para Deus, Deus, o que eu fiz de errado, pai? O que eu fiz de errado? E aí, até então, tudo bem. Eu peguei e falei, mas eu não vou me pronunciar, né? Deus me justifica, Deus faz, Deus faz. Nesse momento, nesse período... Opa, o que é isso? Enfim. Nesse momento, Deus começou a falar muito comigo, ali no quarto, e eu chorando, falando, Deus, e aí, o que eu vou fazer, né? Nesse momento que eu comecei a perguntar para Deus o que eu ia fazer, eu falei, eu vou me calar. Aí eu acordei no outro dia, e eu acordei com a minha assessoria mandando mensagem, falando, ó, cancelaram algumas agendas, alguns pastores ligaram querendo cancelar, por causa da questão lá, do aniversário e tal. Aí aí não foi nem tanto por causa do cancelamento da agenda. Foi porque eu falei, Deus, será que as pessoas não estão entendendo o propósito? E meus pais estavam no meu quarto, né? A gente falando, e aí, o que a gente vai fazer agora? Né? Porque as pessoas estão julgando, estão criticando. E nesse momento que eu entrei pro meu quarto, deixei meus pais ali e fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu chorei. Chorei, chorando. Nesse momento que eu chorei, quando eu saí do banheiro, meus pais viram que eu tava com o olho inchado de ter chorado. Porque eu não choro assim na frente das pessoas. Eu não consigo chorar na frente das pessoas. Aí, naquele momento, meus pais... Mas você chorou na frente de muita gente. Exatamente. Aí, naquele momento, eu olhei pro meu pai assim, e ele falou, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Porque eu falei pra ele, aí eu comecei a chorar, não aguentei. Eu falei, pai, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por que as pessoas estão pegando tão pesado comigo assim? Por que isso está acontecendo comigo, pai? Por eu ter ido lá pregar o evangelho, por eu ter ido lá pregar a palavra de Deus. E aí minha mãe também começou a chorar, meu pai também começou a sentir muito. E eu peguei e falei assim, eu ia me calar. Eu nunca tinha feito isso. Mas eu preciso ser eu. Preciso ser eu e mostrar a minha verdade, mostrar o que está acontecendo. Aí foi onde eu peguei o celular. Eu, com muito medo também de ser ainda mais criticada, né? E, de verdade, meu psicológico estava
Uhum. Uhum. trabalhado. Mas Deus fez, né? Uhum. Deus Uhum. certinho. Tudo- Então, nesse choro tinha essa indignação santa pela mentira, por uma sensação de culpa que você estava sentindo sem saber o que era. Exatamente. Era essa sensação de culpa, sem Uhum. saber o que eu realmente tinha feito. Entendeu? Você ainda sente essa dor ou não? Hoje não. Não? Passou. Nossa, Legal, hoje eu legal. consigo. Que bom, que bom, que bom. E aí você lidou como com aquelas críticas todas? Porque você Como ficou um que tempo afastada, né, das agendas, das redes. eu lidei com tudo isso com a minha família, com o Uhum, apoio deles, com eles dizendo que estava comigo. uhum, Entendeu? Eu consegui me fortalecer de novo, né? Vamos dizer assim, por conta do apoio da minha família, das pessoas que eu uhum, amo. As uhum, pessoas que estavam ali comigo, sabe? Que me ligou dizendo, ó, fica firme, fica firme. uhum, Foi assim. E também foi onde o Senhor me deu uma canção, né? O Senhor me deu uma canção, todo nesse momento difícil. uhum, Deus falou comigo e eu acho que tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um uhum, propósito. Acho que foi. Acho não, tenho certeza. Foi um uhum, propósito de Deus. Eu faria tudo de novo. Faria uhum. tudo de novo. Legal, legal. Você não, então, não se arrepende de ter dito nada, de ter feito nada daquilo. Você faria de novo. E aí, você falou da sua música, que é a minha próxima pergunta, né? E foi esse cancelamento que te inspirou? Na verdade, o que me inspirou não foi o cancelamento em si, Uhum. mas o que me inspirou foi toda a situação que gerou e que me deixou bem, vamos dizer assim, Vai ficar tudo bem, né? O nome da música. Uhum. vamos dizer, me deixou mal, né? Me Uhum. deixou mal. E foi aí que Deus me deu essa canção dizendo que iria ficar tudo bem, Uhum. entendeu? Nesse Foi momento você bem, que escreveu a música. fui eu que escrevi Uhum. essa canção. Vitória, compositora, pregadora, Amém. evangelista, compositora e cantora. Você canta bem pra caramba, Vitória. Obrigada, Bem pra muito obrigada. caramba. Sim, gostei bastante de te ouvir cantando. E então, eu vi que o clipe, né, tem ali mensagens, aquelas mensagens, evidentemente, que não são de pessoas, né, reais, os nomes que estão ali, mas aquelas mensagens são reais. Você recebeu aquele tipo de mensagem? Você recebeu coisa pior do que aquilo? Na verdade, todas aquelas mensagens que apareceram no clipe são mensagens reais Uhum. que eu recebi. Porém, para não expor as pessoas, Sim, usaram a inteligência outros artificial, nomes. Aham. Sim. todas as mensagens reais que eu vi, que eu printei e mandei para eles, pra eles colocarem. Foram todas. Foram essas as mensagens que te fizeram chorar também. Foram Uhum. mensagens, que, fora outras também, muito mais Uhum. pesadas. É Uhum. porque o clipe, se eu colocasse muito no clipe, poderia, né, Uhum. causar algo ruim ali, porque é muito pesado. Que foi mais o pior que você teve que ler? O que mais Ah, te doeu do que você leu? Pior comentário. ah, pessoas dizendo para mim que eu era uma vergonha, Uhum. evangelho, pessoas dizendo que, ai, são, é, falando que, como que é aquela parte que você falou? É, que se eu for pro céu é porque o inferno não existe, tipo, alguma coisa assim. Foi Uhum. coisas assim muito pesadas, sabe? Uhum. Muitas coisas. Uhum. Uhum. Como que você lida com essa agenda tão cheia, Vitória? Fala, porque assim, peraí, você tem a família, você estuda, né, nesse jeito híbrido aí, pelo que eu entendi, online e tudo mais. Você tem uma igreja, vocês são membros de alguma igreja? Qual é essa igreja? Né? Com Eu, eu, certeza. eu vejo o seu Instagram, tem lá, quando solta a divulgação da agenda do mês, parece que seu mês tem 80 dias, assim, é um monte de compromisso. Como que você faz? Não, na verdade, as nossas agendas, elas são o quê? 15 dias? Máximo 20 dias, nem isso.
Porque nessas agendas a gente sempre vem para casa também, né? A gente vai, mas a gente volta. Uhum. Vamos em família também, Você entendeu? vai sozinha em alguma vez ou não? Não Nunca. acho, de jeito Uhum. nenhum. Uhum. Mas as agendas que a gente faz, né? Todas elas são de um cronograma. Uhum. Então, eu vou ali, por exemplo, vou num estado, já aproveito, faço, tipo, 2 agendas ali, Uhum. volto para casa. Então, não são, tipo assim, tudo, Uhum. entendeu? A gente tem o nosso tempo também de descanso. Você A já gente, foi, você já foi em todos os estados do Brasil? graças a Deus, sim. Na verdade, só o Acre, né? O Acre ainda não, mas a gente já foi nos demais, todos os estados para O agora. único estado que você ainda não foi é no Acre, Isso. tá? E fora do país, você já foi para onde pregar? Oi? Fora do Brasil, você foi pregar onde já? Nós estamos com esse projeto para o ano que vem, né? Porque esse ano a gente focou mesmo em cumprir as agendas aqui no Brasil, Entendi. né? Realmente, muitas agendas mesmo. Que a gente tem recebido para a glória de Deus, muitas portas se abrindo. Vocês querem começar por que país? Ai, a gente está pensando, né? Começar Estados Unidos, América, Suíça, né? Você América. fala inglês, Vitória? Não, Não. não falo não. Uhum. Preciso fazer um curso urgente, curso de inglês, aprender. Legal. Quem são suas maiores referências, Vitória? As minhas maiores referências, eu acho que referências assim de nomes assim, eu sempre costumo dizer que quem me inspira mesmo é minha família, é o Espírito Santo, eu inspiro muito na minha família mesmo, e no Espírito Mas Santo. para além da família, quem que você escuta pregando? Quem que você escuta cantando? Que livro você lê? Então, eu ouço muito o Dave, né, um amigo também, Uhum. gosto muito de ouvir as palavras dele. Uhum. E, Vocês são amigos? eu já conversei com o Dave já. Uhum. Já conversamos bastante. A gente ainda não se encontrou Uhum. por horas. Não deu pra gente se encontrar, tomar um café por horas. Uhum. Não deu bom, né? Uhum. Mas já conversamos com ele, já liguei para ele, conversamos bastante também. Uhum. Trocamos já várias mensagens. Dele é uma benção. Ele é o pregador que você mais escuta? Sim, ouço bastante ele. Uhum. Vocês são de que igreja? Nós somos da Itan Church, a igreja a qual meus pais são pastores. Nossa, você vai ter que falar de novo e eu vou ter que quase que pedir para você soletrar. Itan, I-T-A-M. Itan, que significa igreja. I-T-A-M. Isso, I-T-A-M. Igreja. Igreja Templo Apostólico Manancial. Olha, Conhecida como Itan mesmo, né? Igreja, mas para soletrar, para entender essa essa abreviação. igreja é em São José, Isso, tá? E seu pai é o pastor da igreja. exato. Ele é pastor ou é apóstolo na igreja? Pastor, apóstolo, né? Aham, legal. Mas vocês têm alguma influência da Assembleia de Deus? Porque essa era uma informação que eu tinha, que a família de vocês vinha da Assembleia de Deus. Não, não, Não? não. Não, na verdade, nós nunca congregamos em nenhuma Assembleia de Deus. Ah, legal. Tá. Sempre essa igreja que o seu pai é pastor, foi seu pai que plantou essa igreja, que fundou a E igreja. Quantos anos? sei, Tem 6 anos que essa igreja existe. exato. Antes disso, vocês eram de que igreja? Sim. Meus avós são pastores, né? Então, nós congregávamos sempre. A gente foi de igrejas mais conhecidas lá, né? Na nossa cidade e tudo mais. Porque Qual que era a cidade? nós éramos de Votuporanga. Sei. Isso. Aí Vocês nós. são do interior mesmo, né? Isso. Nós somos bem no interior, quase em Mato Grosso. Sim, sim. E ali, mas não era nenhuma igreja que tinha essa relação com a Assembleia ou com a Deus é Não, Amor. Não, não. eram igrejas independentes. Na verdade, a igreja que nós nascemos, sim, foi a Igreja Batista. Sério? Sim. Legal, legal. Eu Nós- fiz seminário batista. Meu seminário é seminário batista. Ai, que benção. Sim, Legal. Nós nascemos na Batista. legal. Vitória, assim, eu acho que eu estou satisfeito e muito grato pelo seu tempo, tá? Eu que agradeço. A gente está falando aqui há quase 2 horas. Foi muito bom falar com você. Já foi tudo isso. Parece que não.
Que bom, ainda bem que você está me falando isso. Eu estou muito contente, né? Foi de fato um papo gostoso, assim, agradável. Foi bom te conhecer, foi bom te ouvir, né? Saber um pouco mais da sua história, saber o que te aflige, né? Fazer Então, aquela brincadeira de bate-bola com você, né? Eu falo uma coisa, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça aí. O que é o céu para Vitória? é o céu firmamento. Céu firmamento. A igreja. Tá me cortando? Tá, né? Você, em alguns momentos, você é muito expressiva, né? Então, em alguns momentos que você vem para frente, corta um pouco. Agora não está cortando. Agora não. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora pode ir. A igreja, a Vamos lá? igreja, a A igreja, igreja é a noiva de Cristo, né? A noiva. certo. Adoração, Ai, adoração. Deixa eu pensar, peraí. Acho que a adoração é uma essência que chega às narinas de Deus. é, política, Uau. tem que ser coisa um pouco mais difícil, né? Mas aí, meu Deus do céu. Meu Deus. Tá, a política tá na Bíblia, né? José era governador. Então, política é uma palavra que define o que eu penso sobre política. Eu não sei lá, não tenho uma política, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque temos que fazer a nossa parte. Sei lá. É, a Vitória vai namorar quando? No tempo de Deus. Ou quando o pai deixar? É. Legal. Vitória, eu vou parar a gravação aqui para me despedir de você, tá bom?